Em meio às ruínas de Jerusalém, a cidade uma vez gloriosa exala tristeza e desolação. As paredes quebradas gritam a dor do exílio. Décadas depois do retorno, o templo resplandece, símbolo de esperança, mas os muros permanecem apagados, traçando um quadro de vulnerabilidade. Neemias, um copero na corte persa, vê as aflições de seu povo. Seu coração é tocado pela dor de Jerusalém e de seu exílio. Após receber notícias devastadoras, Neemias se prostra em oração, pedindo a Deus por direção e coragem para agir em prol de seu povo. Tomado pela determinação divina, Neemias decide voltar a Jerusalém, determinado a reconstruir os muros e restaurar a honra de seu povo. Em pé frente à sua comunidade, Neemias se compromete, encorajando todos a se unirem na missão de reconstruir Jerusalém, resgatando sua identidade. Em pé frente à sua comunidade, Neemias se compromete, encorajando todos a se unirem na missão de reconstruir Jerusalém, resgatando sua identidade. Os rostos refletem esperança enquanto Neemias apresenta seu plano. Ele fala sobre a necessidade de restaurar os muros e as portas da cidade. A determinação toma conta enquanto líderes e moradores se reúnem, suas vozes unidas em um propósito comum pela cidade amada. Neemias organiza grupos, cada um responsável por uma parte da reconstrução, enquanto orações a Deus ecoam em meio à multidão. No coração da cidade, vizinhos e amigos se ajudam mutuamente, compartilhando os desafios da reconstrução com solidariedade e fé. Contudo, vozes de desânimo surgem. Alguns temem as ameaças externas que rondam a cidade, questionando a viabilidade do projeto. Neemias, percebendo a ansiedade, convoca uma reunião. Ele assegura que Deus está com eles em meio aos desafios que enfrentas. Ele lembra a todos das promessas de Deus e da importância de sua união. As palavras de Neemias ressoam no coração do povo. Inspirados, os cidadãos se reúnem em grupos menores, reforçando laços e compartilhando recursos, prontos para enfrentar qualquer desafio. Enquanto os muros começam a tomar forma, os ânimos se elevam. Sorrisos surgem onde antes havia desespero. Os antagonistas, percebendo a união do povo, tramam uma intervenção, buscando desacreditar o esforço de Neemias e seu povo. Neemias, atento à crescente oposição, se prepara para proteger seu povo, pronto para enfrentar tanto os desafios físicos quanto espirituais. Neemias, com o olhar firme, se apresenta diante do rei. A tristeza em seu coração revela a urgência da missão que Deus lhe confiou. O rei, intrigado, questiona a causa da tristeza de Neemias. A sala do trono ecoa a expectativa daquele momento decisivo. Com coragem, Neemias revela o desejo de voltar a Jerusalém e restaurar seus muros. O silêncio pesa, como se o tempo tivesse parado. O rei, surpreso, concorda. Ele ordena que Neemias receba materiais e apoio para sua jornada, como um sinal do favor divino. Com os recursos em mãos, Neemias parte em direção a Jerusalém. A estrada é longa e cheia de desafios, mas seu coração é firme. Ao chegar, a visão das ruínas de Jerusalém é desoladora. Neemias contempla as portas queimadas e as paredes desmoronadas com tristeza. Ele observa em silêncio, sentindo o peso da dor e do abandono da cidade. O momento parece pedir reflexão e fé. Então, Neemias reúne os líderes e o povo, compartilhando sua visão de restauração de Jerusalém. Os rostos se iluminam com esperança. Com palavras inspiradoras, Neemias encoraja todos a unirem forças para reconstruir. A determinação começa a surgir entre eles. Os murmúrios de assentimento se espalham e o povo começa a se mobilizar. A unidade se forma, aquecendo os corações desencorajados. No entanto, a oposição não tardaria a surgir. Neemias percebe que nem todos estão felizes com a recuperação da cidade. Nomes como Sambalate e Tobias começam a proferir palavras de escárnio. A tensão no ar se torna palpável à medida que a desconfiança cresce. Neemias, percebendo a necessidade de proteção, organiza vigilância à noite para aquietar não só o corpo, mas também o espírito do povo. Os homens se reúnem para vigiar, enquanto as mulheres e crianças se esforçam durante o dia. A aliança entre eles se fortalece. A tão necessária força brota do coração do povo, pois cada um contribui com suas habilidades, como as pedras que formam muros. Apesar dos rumores, a prosperidade da obra dá força a Neemias e ao povo. O risco é grande, mas a fé é maior. A energia fluida de trabalho conjunto traz uma nova vida à cidade e a esperança começa a brilhar como um farol de resiliência. Contudo, o inimigo intensifica seus ataques. Sambalate e Tobias arquitetam um plano para parar a reconstrução. Neemias, perseverante, recebe as notícias e convoca uma reunião para lidar com a nova tensão. Seu discurso é de coragem. Ele lembra ao povo de sua fé em Deus e da certeza de que a missão era divina. Juntos eles renovam seu compromisso. Com o espírito renovado, retomam a obra, agora não só como construtores, mas como defensores da sua identidade. Assim, as paredes se erguem pedra por pedra.
O som do trabalho começa a ser um canto de resistência e esperança. Finalmente, as portas são restauradas. A imagem de um novo Jerusalém começa a surgir das cinzas do passado. A obra de Neemias se torna um testemunho da fé de um povo que, unidos, superaram a adversidade e se reergueram para a glória de Deus. Com corações inflacionados pela esperança, o povo de Jerusalém se reunia, prontos para a grande tarefa à frente. Neemias se levantou entre eles, sua voz firme, ecoando palavras de encorajamento e determinação. A convocação era clara: levantemo-nos e edifiquemos. Acima das ruínas, uma nova esperança brotava. Logo, desafios começaram a surgir. Sanbalate e Tobias, em meio à multidão, lançavam zombarias. A cada ataque verbal, a fé do povo se fortalecia. Temos o Senhor do nosso lado, gritavam fervorosamente. Neemias, sem temor, organizava os esforços. Pela manhã, construamos, à noite, vigiemos, dizia a sua equipe. Os trabalhos começaram. Homens e mulheres erguiam pedras pesadas, enquanto outros se organizavam para a defesa. À medida que os muros começaram a se erguer, a cidade recuperava sua força e identidade. Mas a oposição não cessava. Sanbalate e seus aliados planejam um ataque para interromper o progresso. Neemias, alertado dos planos, convoca todos para orar e vigiar. Na união está nossa força. Ele exclamou, com coragem e fé, estavam dispostos a lutar pelos seus irmãos e pela cidade amada. A obra de Neemias e seu povo ecoariam através das gerações, um testemunho de fé e unidade. Em meio a um murmurinho de ansiedades, Neemias reuniu o povo na praça. Ele ergueu um rolo da lei e a multidão se calou para ouvir. Enquanto a palavra era lida, lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dos ouvintes. Seus corações se renovavam com cada palavra de esperança. Neemias, percebendo a emoção, encorajou-os: hoje é um dia santo. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. No entanto, o povo não apenas escutava, eles começaram a confessar seus pecados em voz alta, buscando perdão e proteção. Neemias, então, confrontou a corrupção que ainda persistia entre eles, chamando a retidão e a justiça. A cidade pulsava com renovada determinação. Assim, Jerusalém ressurge não apenas com muros erguidos, mas com corações alinhados aos propósitos divinos. A fé se tornava a fundação da nação.